início do profeta Samuel. O período mais crítico, o período em que mais Israel se afastou de Deus. A Bíblia vai nos dizer no primeiro livro de Samuel que ali estava, aleluias, Eli como sendo o sumo sacerdote. Os seus dois filhos, Ofni e Finéias, eram sacerdotes. A Bíblia vai nos dizer, no capítulo de número 1 a seguir, que tem uma mulher que foi chamada para fazer a diferença. Olhe para o teu irmão, para a tua irmã, e diga assim: você foi chamada para fazer a diferença. Ana, ela era no início da sua fé egoísta, e ela só queria para ela. E quando ela mudou a sua oração, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que às vezes você não recebeu ainda, porque você está sendo egoísta, dizendo: Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Aí quando Ana falou: Deus, se o Senhor me der, não vai ser meu, vai ser teu. Aí Deus deu. Porque os nossos pedidos têm que ser segundo a vontade de Deus. Aí Ele faz. E Deus deu Samuel. Aí Samuel, nós sabemos a história, que ele vai estar aos pés de Eli, sendo ensinado, instruído, porque Ana cumpriu o seu voto. E se você fez um voto a Deus, pague. Então Samuel cresceu instruído. E Deus está começando a olhar para a situação, para o comportamento espiritual de Israel. E Deus começa a ver que Israel tem se afastado da presença dele. E Deus começa a ver que Israel começa a usar a arca da aliança, pastor, como se fosse, aleluia, algo simbólico, como se fosse um objeto, aleluia, aleluia, um objeto de crença. E Deus vê que a obediência não está mais em Israel. E Deus sai de cima da tampa do propiciatório. A presença não se manifesta mais ali. E Deus se ausenta. Quando Deus se ausenta, Deus tem um propósito. Deus tem um segundo plano. Aleluia. Ei, não se preocupe, Deus não perde batalha, Deus não perde peleja. Aleluia. Ainda que você pense que a peleja que você está, Deus não está comigo. Deus já falou que a peleja não é tua e que Ele vai pelejar. Ainda que você pense que está perdendo, Deus tem uma segunda estratégia, porque Ele, aleluia, Ele é vencedor. E Ele disse que eu e você somos mais do que vencedores por Jesus Cristo, nosso Senhor. E se você crê nisso, levanta a tua mão para cima e glorifica o nome dele, que Ele está neste lugar. Então Deus tem um segundo plano. Qual é o segundo plano de Deus? Chamar um jovem. Tem jovem aqui? Tem. Ele chama um jovem por nome de Samuel. Samuel vai até Eli. Ele chama Samuel. Porque ele não chama mais Eli? Porque ele era o sumo sacerdote, mas não tinha mais a visão de Deus, não ouvia mais a voz de Deus. Aí Deus decidiu chamar outro. Samuel vai até Eli. Nós sabemos a história por duas vezes. Na terceira vez ele vai dizer assim: olha, se ele te chamar de novo, aleluia, se ele te chamar novamente, aleluia, diga: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Porque ele disse: se ele te chamar de novo, porque Eli já não tinha mais contato com Deus, já não ouvia mais a voz de Deus, já não tinha mais visão de Deus, e pensava ele que Deus não ia chamar Samuel de novo. Eu quero abrir um parênteses aqui, aleluia, para dizer para você nesta noite, que se pessoas que já não crê mais, aleluia, na presença de Deus, não crê mais na chamada de Deus, vai crer quando Deus te chamar, e você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, aleluia, porque Deus vai chamar pessoas aqui pelo nome nesta noite. Deus chama Samuel. Samuel vai até o Senhor e diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Neste momento a presença já tinha saído. A presença se manifestou em Samuel. Diz: olha, Samuel, eis que eu vou fazer uma coisa tão grande em Israel, que aqueles que ouvirem vão tinir os seus ouvidos. Deus havia de levantar os filisteus, pastor, irmãos, para pelejarem contra eles. Por quê? Porque não deram valor à presença, desprezaram a presença. Israel esqueceu que as batalhas que eles venciam era por causa da presença.
Israel esqueceu que as pelejas, os milagres, o mar vermelho, o rio Jordão. Israel esqueceu que a coluna de fogo. Israel esqueceu que a coluna de nuvem durante o dia. Israel esqueceu que as colunas que caíram do céu. Israel esqueceu que a água que saiu da rocha. Israel esqueceu de tudo isso. Que quem fez isso fez somente a presença de Deus. E começaram a deixar a Deus. E Deus então levantou os filisteus, e nós sabemos a história para nós ganharmos tempo. A Bíblia vai dizer que Deus levanta os filisteus e a arca da aliança é levada. Nesse contexto, nessa história, Deus ele vai chamar a Samuel, que já é velho, aleluia, já é um profeta, já é um juiz e já é um sacerdote dentro de Israel. Deus começa a usar Samuel para ser uma luz. Deus começa a usar Samuel para dar direção para o povo. Deus começa a usar Samuel, aleluia, para dizer ao povo que deveria retornar e dar valor à presença de Deus. Aí o povo que não tinha a presença começa a dizer: olha, eis que nós queremos um rei, assim como os outros povos também tem um rei que governam sobre eles. Escute, Israel deixou e desvalorizou a presença de Deus para colocarem sobre eles alguém que dominasse. E quando você não valoriza a presença, quando você não valoriza a direção, mas você valoriza aquilo que te agrada, mas você valoriza a aparência de Saul, mas você valoriza, aleluia, outra coisa e não valoriza a presença, você coloca um jugo sobre as suas costas. Aleluia. Israel falou assim: pastor, nós não queremos que o Senhor. Foi mais ou menos assim que ele falou para Deus. Ele falou para Samuel e Deus ouviu, porque não foi contra Samuel, foi contra Deus. Olha, Samuel, nós queremos um rei que governe sobre nós, que domine sobre nós, como os outros povos têm. Israel não foi chamado para olhar para o povo. Israel não foi chamado para olhar para o Egito. Israel foi chamado para olhar para o Senhor, autor e consumador da sua fé. Quando Israel deixa de olhar para Deus, que olha para os povos, eles perdem a presença. Quando perdem a presença, eles não têm direção. E pedem para ali, aleluia, para Samuel, um homem que lidere, que governe. Mas também esse homem não temia, não tinha presença. Aí Deus vai levantar Samuel e vai dizer assim: olha, Samuel, até quando tu vai ter dó de sair de Saul? Vai até a casa de Jessé, o belemita, porque lá tem um rei que eu quero ungir ele, aleluia, sobre Israel. Samuel ele vai até a casa de Jessé. Samuel vai sacrificar. Samuel ele vai verdadeiramente oferecer um culto a Deus, vai oferecer um holocausto. Nesse holocausto vai oferecer um culto. E Deus vai usar Samuel e dizer: olha, pega o menor da casa, o pequenininho da casa, aleluia, aquele que ninguém dá nada, que não tem aparência, que não tem nome, que ninguém dá nada por ele. É esse que eu quero ungir como rei de Israel. Porque os valores de Deus não são como os valores do mundo. Se você valoriza aquilo que o mundo valoriza, você está totalmente errado da visão de Deus. Você não pode valorizar aquilo que o mundo valoriza. Quem vai dizer isso é o pastor João, na sua primeira carta, 2,15. Não ameis o mundo, não valorizeis o mundo. Se alguém amar o mundo, se alguém valorizar o mundo, o amor de Deus não está ali. Israel valorizou o mundo e o amor de Deus saiu. Aí Deus escolhe a Davi. Aí Davi recebe a primeira unção, 1 Samuel 17. A segunda unção Samuel vai receber, se não falha a memória, em 1 Samuel capítulo 9. A terceira unção Davi vai receber, melhor dizendo, em 2 Samuel capítulo de número 5. Ele começa a reinar sobre todo Israel, em Hebron. Tinha paz com todo o seu povo, com toda a sua nação, com todos os seus inimigos. Embora a arca da aliança não estava, mas a presença não estava mais na arca, estava com Davi, que temia, que honrava e respeitava a presença de Deus. E quando ele foi ungido, Deus o utilizou para quê? Para voltar novamente a trazer a arca da aliança, a presença para dentro de Israel.
Deus coloca no coração de Davi para ir até os filisteus e trazer a arca da aliança, que simbolizava a presença. Davi estava dando valor à presença de Deus, querendo trazer a presença para dentro da casa do Senhor, para dentro de Jerusalém, para dentro de Israel, aleluia. E quando ele faz isso, que ele vai à peleja, que ele vence os seus inimigos, que ele vai voltando, a Bíblia vai dizer que quem poderia levar a arca da aliança eram os levitas, que levavam a arca da aliança em um carro de boi. E essa arca da aliança, indo sobre o carro de boi, eles davam 7 passos e sacrificavam ao Senhor, davam mais 7 passos e sacrificavam ao Senhor, davam mais 7 passos e sacrificavam ao Senhor, aleluia. Mas chegou um certo local naquele trajeto que a arca da aliança está caminhando, os bois estão caminhando, e aquele carro vai passar em um buraco e a arca da aliança vai tombar e vai cair. A Bíblia vai nos dizer que um homem por nome de Uza, levita, vai pegar a arca, aleluia, e vai colocar a mão na arca para que a arca não caia. Ei, meu filho e minha filha, Deus não precisa de arrumadinho para que a obra dele progressa. Deus não precisa de arrumadinho, de alguém colocando a mão na arca aqui, colocando a mão na arca ali, para que a obra cresça, para que a obra ande, aleluia, porque Ele é o dono da sua obra. Uza colocou a mão, mas não estava preparado. Cuidado. E Deus abriu um leito e ele morreu. Davi temeu. E quando Davi temeu, Davi decidiu parar e colocar a arca da aliança na casa de um homem por nome Obed-edom, Gedeu, da tribo de Levi, diferente de todo Israel, diferente de toda a sua nação. Por quê? Porque Obed-edom temia a presença de Deus. Obed-edom respeitava a presença de Deus. Obed-edom honrava a presença de Deus. Obed-edom tinha prazer na presença de Deus. E o versículo que nós acabamos de ler, que ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom 3 meses. E Deus abençoou a casa de Obed-edom. Sabe o que o Espírito de Deus falou comigo quando eu dobrei os meus joelhos para orar, que o pastor pedia a presença? Foi esse texto. A presença. Nós vivemos num mundo secular, no século 21, em que as pessoas, pastor, eles querem chave de carro, querem chave de casa, querem ter um casamento abençoado, querem ter uma vida abençoada, querem ter um trabalho bom, quer ter uma conta bancária boa, quer ter vestes boas, quer ter calçados bons, quer ter tudo bom na sua vida. Valoriza tudo que este mundo valoriza, porque o mundo aí, ele vende para mim e para você o seguinte: você tem que comprar, você tem que ter, olha como é bonito, compra, faz um empréstimo, porque o mundo, ele lança para mim e para você aquilo que nós, aleluia, lutamos contra a palavra. O mundo vai oferecer para mim e para você aquilo,